E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, nesse momento, Mecanismos da Mediunidade, estamos no capítulo 16, cujo título é Fenômeno Magnético da Vida Humana. E o subtítulo, o primeiro subtítulo, é Hipnose de Palco e Hipnose Natural. Analisando a ocorrência mediúnica na base do reflexo condicionado, assinalemos mais alguns aspectos de semelhante estudo na esfera do cotidiano. Assistindo ao fenômeno hipnótico discriminado nas demonstrações públicas, presenciamos alguém senhoreando o psiquismo de diversas pessoas por alguns minutos. Mas, na experiência cotidiana, diária, vemos o mesmo fenômeno em nossas relações uns com os outros. Amigos, vamos prestar atenção nesse ponto, que é alguém senhorear o psiquismo de diversas pessoas. E André Luiz fala que isso acontece também no nosso dia a dia. Vamos começar a pensar nisto? Porque isso é muito sério. Porque se alguém tomar conta do meu psiquismo, é sinal que nem tudo aquilo que eu faço deveria ou poderia ser exatamente daquele jeito. Que eu sou influenciada por questões que me levam ao envolvimento com situações que não são as mais agradáveis. É sinal que a minha vontade está enfraquecida. E isso é algo muito sério, é muito sério mesmo. E ele vai dizendo então, na exibição popular, o magnetizador pratica a hipnose que se hierarquiza por muitos graus de passividade nos hipnotizados. Na vida comum, todos praticamos espontaneamente a sugestão, em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós, através de vários graus de rendição à influência alheia. Então, gente, eu vou trazer na vida comum, porque o fenômeno da hipnose, a hipnose no circo a gente conhece bem. Mas ele fala que a gente espontaneamente pratica a sugestão. E a gente obedece maquinalmente, através de vários graus de rendição à influência alheia. E aí eu fico pensando assim, né? As questões dos modismos. E quando eu falo em moda, eu não estou falando a moda só em roupa, não. Eu estou falando a moda da fala, a moda dos hábitos, até dos alimentos. Já vimos isso, meus amigos. Eu fui a um aniversário dos anos 80, que a pessoa gostava muito dos anos 80. E foi muito interessante que a pessoa recordou alimentos que já não são comuns nem em festa, nem dentro de casa. Teve uma vez, isso foi muito engraçado mesmo, teve uma época em que havia um determinado refrigerante em que as pessoas usavam no bolo. E aí aquele bolo ficava um bolo fofinho, claro, né? Com aquelas questões todas, tudo isso. E aí, em toda reunião, o chá de panela, ou algumas reuniões assim, sempre alguém levava esse determinado bolo. E era feito. E era tão feito, que as pessoas sabiam de cor. Aí o bolo saiu da moda, olha que interessante. E naquele momento saiu da moda, mas algumas pessoas começaram a lembrar dele.
E um determinado supermercado que tinha uma revistinha, e na revistinha vinha as propagandas dos produtos, é claro, mas também vinha a receita. Aí colocou assim: hoje teremos o famoso bolo do nome do refrigerante. E aí foi interessante que ele atrelou a revistinha à compra de determinado produto da marca daquele mercado. E as pessoas foram comprar assim: eu lembro, alguns até assim, eu lembro quando eu era criança, e o meu bolo de aniversário foi feito com esse produto, tudo isso. Então observa, era uma coisa que foi uma moda em determinado tempo, a partir de determinada hora saiu da moda. E saindo da moda, ninguém fez. E quando a gente deixa de fazer, a gente esquece. É que está. Está lá o paladar, está lá a mensagem, né? Está lá a satisfação, mas a gente esquece. E é por isso, meus queridos, que a gente é muito incentivado à prática do bem. Esse bem incansável, esse bem incessante. É por isso que tem pessoas que falam assim: mas vem cá, mas você precisa estudar a doutrina? E tem médios até que falam assim: mas eu não preciso, eu já fiz os cursos todos, já vi o livro tal, não sei quantas vezes. Mas a gente precisa, para a gente manter esse contato, tudo isso, porque senão, daqui a pouco, a gente esquece como é que se faz. Mas não tem uma aquisição, e aquilo que a gente adquire, a gente não perde sim. Outra está lá. Agora, o estado em que aquilo vai ficar, eu não sei. Eu posso ganhar um salário por um trabalho que eu fiz. Eu não perco, eu ganhei pelo trabalho. Mas a forma, como é que eu vou conservar aquilo? Eu vou deixar aquele dinheiro em qualquer lugar? De qualquer jeito? E dependendo até da forma que eu chego, né, que eu deixo, aquilo pode molhar, aquilo pode perder o valor. É muito comum, vez por outra, a gente ouvir casos de pessoas que dormiam em colchões feitos por dinheiro, com dinheiro. E aí ali encontram notas que perderam a validade, né? Muitas mofadas, moedas, numa situação mais difícil. Então, aquilo que a gente não utiliza vai perdendo, não a validade, mas vai perdendo a atualidade, a atualização daquilo. Então, quando eu estudo, quando eu sou convidada à oração, quando eu sou convidada ao trabalho do bem, é para que eu consiga me manter atualizado. E aí ele continua falando: tal situação começa no berço. Quer dizer, que situação é? Essa de na vida comum, praticamos espontaneamente a sugestão, em que a obediência maquinal se gradua em cada um de nós, através de vários graus de rendição à influência alheia. Tal situação começa no berço. E aí ele vai dizendo, o outro subtítulo: Centro Indutor do Lar. Essa lição, ela me é muito querida, porque na Mocidade Espírita, certa feita, o irmão Walter trabalhou esse tema com a gente, sobre esse centro indutor do lar. E aí ele até fala assim, a hipnose do lar. Como é que isso acontece? E aí o André Luiz vai nos trazendo aqui. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Ouvimos, meus amigos? O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. E é interessante que ele não fala na casa, né? Ele fala no lar. E nós temos um livro, que é A Vida em Família, do Rodolfo Caligares, em que ele diz da importância de distinguirmos o lar da casa. Porque a casa é física, né? A casa é física. Eles preparam o enxoval, eles preparam os móveis, eles preparam tudinho. Está ali na casa. Mas o lar é a vibração, é a harmonia, é o funcionamento da casa. E cada casa vai funcionar de acordo com as características dos seus habitantes, encarnados e desencarnados. Por isso é que a gente sempre pensa, André Luiz, numa das obras, ele fala sobre um enxoval entre a terra e o céu, né? No enxoval do amor, da concórdia.
É por isso que jovens, às vezes jovens espíritas, amigos espíritas, que estão prontos, a partir de um relacionamento sério, a gente começa logo a falar do culto do Evangelho no lar, né? De colocar Jesus no meio daquela relação. Para quê, gente? Para que a gente vitalize, já que um lar é o mais vigoroso, mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra, é mais do que o templo, tá, gente? É mais do que o templo, é mais do que a igreja. Então, se o lar é esse vigoroso centro de indução, a gente vai ter que cuidar. Porque a gente já viu ainda há pouco que a indução ela pode ser tanto generosa, positiva, altaneira, como pode ser negativa também. Então, a gente vai ter que saber trabalhar, não é, com essa indução. E aí ele continua falando: a maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência. E aí eu vou só dar uma paradinha aqui na vírgula, lembrar do amado Jorge Andréa. O Jorge Andréa, ele dava uma dica muito boa para a questão da educação. Ele, como psiquiatra e também como espírita, né, ele tinha essa possibilidade como doutrinador, dialogador em reunião mediúnica. Então ele tinha muitas dicas que nós mães e pais aproveitávamos. Então ele falava assim: a criança dormiu, deixa aprofundar um tanto o sono. E dependendo da situação, por exemplo, o meu era agitadinho, você fala tranquilidade, devagarzinho, baixinho, tranquilidade. Para aquela criança ansiosa, né, muito ansiosa, tudo está bem, fique calmo, você é amado. E aí ele falava assim: não faça o discurso não, fale no máximo uma frase. E você vai falando aquilo toda noite, ou toda vez em que essa pessoa estiver dormindo. E isso, né, é um tipo de educação. A educação para a confiança, a educação para a paz, a educação para o bom ânimo, né? Isso é um tipo de educação que a gente pode e deve fazer. E eu já tenho pensado um pouquinho, não só a criança e o jovem, mas também o adulto, meus amigos. Quantas vezes nas relações familiares surgem as discórdias, os ciúmes, os mal-entendidos, que a gente, muitas vezes, no estado de vigília, a gente não consegue trazer. Mas ali, quando começa o sono, sobre a força da oração, sobre a força do amor, a gente pode mostrar para aquela alma o quadro certo, né? A situação precisa, para que a relação se torne mais segura, se torne mais amistosa, se torne mais proveitosa, né? Então, é isso que a gente vem aprendendo aqui nessa Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço em que estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. É o espaço que a rádio generosamente concede para o estudo da obra de André Luiz, e ao longo desses anos todos, mais de uma década, temos estudado diariamente, segunda a sexta, estando agora no último livro, que é o Mecanismo da Mediunidade. Estamos no capítulo 16, o título do capítulo é Fenômeno Magnético da Vida Humana, e estamos no subitem Centro Indutor do Lar. E aí agora eu vou voltar um pouquinho, porque eu parei numa vírgula e está errado. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. A maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado, no período infantil, recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência, em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida
a contemplar ou mentalizar certos quadros, para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. Então a gente sabe, né, nas primeiras letras, nessa fase concreta, quantos instrumentos a gente usa, né? A gente usa instrumentos para trabalhar os sentidos, a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, tudo isso é usado para que a criança possa aprender, gravar determinados conceitos. É o desenvolvimento natural da instrução. Então, em princípio, é concreto. Depois, toda vez que fala, ela vai lembrar. Eu estou lembrando daquelas questões doce e salgado, que se trabalha, né? Principalmente na questão da pré-escola, né? Então, você mostra, e aí tem o nome doce, e a outra coisa, salgado. E aí, daqui a pouco, você vai dar para a criança discernir o que é doce, o que é salgado, o que é azedo, né? O que é áspero, o que é liso. E aí, com o passar do tempo, a experiência fica armazenada de tal maneira que não precisa mais, como para nós adultos. Quando falo em doce, eu não preciso provar alguma coisa doce. Quando falo em áspero, eu não preciso passar a mão para ter essa sensação tátil. Por quê? A experiência está armazenada. Está armazenada porque vivi, guardei, e esse é o processo, é o desenvolvimento natural da instrução. E continua André Luiz. As almas valorosas, dotadas de mais alto padrão moral, segundo as aquisições já feitas em numerosas reencarnações de trabalho e sacrifício, constituem exceções no ambiente doméstico, por se sobreporem a ele, exteriorizando a vontade mais enérgicas de que se fazem mensageiras. Então, essas almas valorosas, né, essas almas com alto padrão moral, elas quase sempre estão em famílias que não são aquelas famílias que reproduzem o seu modo de ser, o seu modo de pensar e que até aprovem, né? Elas são mais ou menos exceção ali. E aí, por quê? Porque elas já caminharam mais, já experimentaram mais, né? Já trabalharam mais, e aí elas se sobrepõem à própria questão do lar, é a questão do ambiente, é a questão da educação. E a gente vê, eu já trouxe até no programa, alguns exemplos de espíritos nascendo em situação totalmente adversa e sobrepondo-se às influências daquele ambiente, inclusive até muito mais tarde, né, amparando, dando todo o suporte às mesmas pessoas que não aceitaram, que não as abraçaram, né, que não que as censuraram muitas vezes. Então, trabalhando o perdão de uma forma assim bem ampla, bem amorosa, bem cristã. Então, na verdade, são espíritos que se sobrepõem ao ambiente. Então, nesses espíritos, esse magnetismo do lar, esses pensamentos da maioria não vão interferir no seu modo de ser. Aí continua André Luiz falando. Contudo, via de regra, a maioria esmagadora das inteligências encarnadas retratam psicologicamente aquele que lhes dera o veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores. A face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados, pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. E aí é o caso dos pais, né? Que vão jogando. E ele está falando aqui, gente, nessa educação, num ponto muito mais amplo, porque a gente acha que muitas vezes a educação são hábitos externos, mas aqui não, é muito maior. Há uma relação, e essa relação, né, é genética e espiritual, e a partir daí, o
pensamento dos pais se reflete nos filhos. Eu lembro, gente, e a gente pode trazer isso, muito interessante, estou lembrando agora. Num determinado momento, a gente estava, né, nós pagávamos um aluguel muito alto, sabe? E a finança, né, toda muito controladinha, né? Tudo muito escritinho, tudo isso. E aí, o meu filho era pequeno. E um dia, a professora chamou assim, cá, vocês estão passando por algum problema financeiro? Olha só. A gente ficou assim, por quê? Porque o Gustavo, na hora que ele estava desenhando, ele falou assim, eu tenho que ajudar meus pais, né? Eu preciso trabalhar para ter uma forma de ganhar dinheiro, para ter um meio de ganhar dinheiro para ajudar meus pais. Então, observa só. A gente, na verdade, a hora de fazer a planilha, quando sempre era noite, ele já estava dormindo, o corpo, né? Mas olha, o movimento magnético do lar, ele, na afinidade com a gente, sendo influenciado por aquelas ideias. É por isso, meus amigos, que quando a gente constitui uma família, né, é muito importante que a gente estude sobre as questões da vida familiar, não só sob o ponto de vista material, mas sob o ponto de vista moral. O Leon Denis e outras casas eu sei que tem um curso que é a família na visão espírita. Como é importante esse estudo. E temos muitas obras mesmo, SOS Família, né? Vereda Familiar, vários livros que falam sobre a questão da vida em família, porque a gente tem que estudar. Muitas vezes a gente pensa que é só o provimento material, é claro que é importante. E aí muitas vezes até empregamos todo o nosso tempo em trabalho para dar um conforto material àquela estrutura familiar. Mas a gente sabe que não é só isso. E a gente sabe até que esse grande conforto material, essa grande estrutura material, em muitas situações, meus amigos, mas muitas situações mesmo, elas ficam assim presas. Elas ficam presas, é como assim, está sempre aí. Não é nem valorizado. Porque a criança, o jovem, o familiar, ele sabe que está ali, não leva nenhuma reflexão acerca do esforço para que aquele conforto esteja naquele lugar. Mas vamos pensar na indução moral, no aproveitamento da reencarnação, no aproveitamento do ajuste. E a gente vê muitas vezes com muita dor mesmo, famílias, no nosso próprio meio espírita, né, gente? Muitas vezes próximo a gente, que por uma palavrinha, uma contrariedade, há um afastamento, há uma inimizade, enquanto não se dá valor ao trabalho da espiritualidade para que aquela família se estabelecesse. Há um projeto, há um propósito de progresso que a gente não pode esquecer, mas muitas vezes, focados apenas na questão material, a gente não sabe. Ele fala que os pais, como na verdade, né, sendo aqueles que iniciaram esta possibilidade da vivência em família. E aí ele encerra esse subtítulo, Centro Indutor do Lar, falando assim: somente depois que experiências mais fortes lhes renovam a afeição interior, costumam os filhos alterar de maneira mais ampla os moldes mentais recebidos. Então é assim, os filhos, né, recebem dos pais, da família, aquela estrutura, aquela modelagem que a gente pode chamar de educação e que num determinado momento até, pela necessidade de ajuste, ela é acolhida. Mas muitas vezes, quando a criatura está mais forte, né, quando ela já cresceu, quando ela já passou por outras experiências particulares, experiências únicas, o que ela faz? Ela muda.
ela percebe que aquele padrão não é o ideal. Ela percebe que a vida não é assim e ela cria até muitas vezes um modelo, um estilo de vida totalmente diferenciado daquela que ela vivenciou em família, porque naquele momento o que ela recebeu vai entrar em comparação com aquilo, com a sua bagagem encarnatória, aquilo que ela trouxe e aquilo que naquele próprio momento, pela experiência de vida, ela está conseguindo assimilar. Muita paz, meus amigos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.